paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Joaquim, sirvo a Deus ali na congregação do Parque Primavera, Guarulhos, na pessoa do nosso pastor Ezequias, que é o nosso líder ali da Regional 22, e agradeço a Deus por essa oportunidade que assim Ele me concede de estar aqui com os irmãos, e louvo a Deus pela vida do nosso pastor, Deralde Andrade, sua esposa, e estou feliz por estar aqui nesse dia de hoje. Trago para os irmãos aqui a palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo de número 6, do versículo de número 16 até o versículo de número 21. Deixo aqui para os irmãos o verso 16. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, essa palavra de Deus ao coração de vocês é de suma importância. Jesus aqui ele já tinha feito milagres anteriores a esse, ou seja, o milagre da transformação ali, a qual ele transformou ali aquela situação de fome daquelas pessoas em uma situação de alegria, a qual eles não tinham o que comer. Porém, Jesus perguntou para aqueles seus discípulos que estavam ali reunidos, e alguém apresentou ali, tem um rapaz que tem aqui uns pães e uns peixes. E alguém duvidou e olhou para aqueles pães, olhou para aqueles peixes e falou: o que é isso para tão grande multidão? Mas o interessante, meus irmãos, que o pouco na mão do Senhor, ele pode se transformar em grande coisa. E com isso, o que aconteceu? No versículo de número 16, os seus discípulos, eles resolveram ir para o mar. Jesus, anteriormente, ele estava indo para o monte orar, mas os seus discípulos resolveram ir para o mar, pescar, talvez resolver outra questão. E no versículo de número 17, eles passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, e já se fazia escuro. E Jesus não tinha vindo ter com eles ainda. Mas agora, eles estavam prestes a viver a sua experiência. E nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor, o próprio Senhor, Ele tem algumas experiências para nos dar. E aqui os seus discípulos estavam prestes a viver uma das suas experiências, de muitas daquelas que eles deveriam viver ao longo da sua vida. Eles estavam aqui prestes a viver, porque eles estavam ali em alto mar, eles estavam ali a quilômetros distante da margem da terra. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, não tinha para onde correr. E eles estavam ali vivendo a primeira experiência, a experiência da escuridão. Porque Jesus não estava. Jesus estava distante. Porém, eles tinham que viver aquele momento que era único. Eles não enxergavam a saída. Eles não tinham para onde correr. Era a experiência da escuridão, a experiência do escuro, a experiência de olhar para um lado, olhar para o outro e não ver saída. Essa era a experiência que os discípulos de Jesus estavam vivendo ali. Foi a primeira experiência
naquele barco que eles estavam vivendo. A segunda experiência que eu vejo aqui nesse texto é a experiência do esgotamento físico, aonde eles estavam desesperados, cansados, olhando para tudo e não encontravam forças. Eles já tinham tentado de tudo, eles já tinham feito de tudo, e Jesus não tinha chegado até eles. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós que olhamos para a palavra do Senhor, nós acreditamos que quando as forças físicas se esgotarem, você tem que olhar para o alto. Olhar para o alto, porque do alto vem o teu socorro. A terceira experiência que eles estavam vivendo naquele momento, aonde eles tinham decidido pegar o barco, ir para o mar. Eles estavam vivendo a experiência da ausência de paz. Talvez eu falo aqui com pessoas que estão vivendo a primeira experiência, a experiência da escuridão, a experiência de olhar para um lado e para o outro e não ver saída, a experiência do esgotamento físico, mental, sem forças. E a terceira experiência, a experiência da ausência de paz. Meu amado, minha amada irmã, aqueles discípulos naquele mar, eles estavam vivendo a terceira experiência, a ausência de paz. Mesmo sabendo, lá em João, capítulo de número 14, aonde Jesus disse assim: eu deixo-vos a minha paz. Olha só que interessante. Jesus já tinha dito, Jesus está dizendo: eu deixo para vocês a minha paz vos dou. E eles estavam vivendo aquele momento ali, o momento da ausência de paz. Talvez seja isso que você esteja vivendo. Talvez a experiência do esgotamento físico, de ter tentado, de ter estado em uma situação que você olha para o Senhor, você olha para as suas forças e diz: Senhor, eu não tenho mais forças. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos diz que Ele sabe que você não tem força. Ele sabe até onde você pode ir. Mas para aqueles discípulos ali, em meio àquele desespero, a solução seria a margem. A solução seria o quê? Seria eles estarem pisando em terra firme. Mas o Senhor estava dando para eles ali uma experiência. E qual é a sua experiência neste momento que você está vivendo? Qual tipo de experiência? A escuridão? Qual tipo de experiência? O esgotamento físico? Sem forças? Qual a experiência que você está tendo agora, nesse dia de hoje, que você gostaria que o Senhor desse um jeito? Ausência de paz? Ele é a tua paz. Ausência de algo? Ele pode substituir, Ele pode fazer algo que você nem imagina. Ausência de alegria, ausência de tranquilidade. Mas Jesus vinha na direção. O versículo de número 20, quando Jesus chegou, Jesus disse assim: sou eu, não temais. Olha só que interessante, meus irmãos. Quando eles estavam na escuridão, quando eles estavam esgotados, quando eles estavam sem a paz, de repente chega alguém e diz: eu tenho a paz para vocês. Eu tenho a alegria para vocês. Eu tenho a tranquilidade para vocês. O que vocês estão precisando? Naquele momento, os discípulos, eles precisavam de que aquela situação fosse resolvida. Não fosse resolvida no outro dia, fosse resolvida ali naquele momento.
E no versículo de número 20, Jesus disse: olha, não tem mais, sou eu. É isso que Jesus está dizendo para você nesse dia de hoje. Não temas, sou eu. Jesus está aparecendo nessa escuridão que você está vivendo, está dizendo: sou eu, não temas. Jesus está aparecendo nesse momento que você está vivendo de esgotamento físico, mental, espiritual, está dizendo para você: não temas, sou eu. Jesus está aparecendo nesse momento que você está vivendo de ausência de paz. Tudo que você faz, você não consegue adquirir a paz. Ele está chegando no teu barco e está dizendo para você: não temas, sou eu. Eu posso fazer, eu posso trazer aquilo que você está precisando neste momento. Receber a vitória, receber o Jesus. O segredo, meus irmãos, é receber Jesus. Jesus, ele trouxe a calmaria naquela situação que eles estavam vivendo. Quando no versículo de número 21, eles o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Vocês viram como é interessante, meus irmãos? O interessante é receber Jesus. Porque quando no barco Jesus não está, o barco não vai chegar ao destino. O barco não vai chegar da forma que ele deveria chegar. Jesus está dizendo para você aqui nesta data de hoje: receba Jesus no teu barco, receba Jesus nessa tribulação, receba Jesus nessa situação que você está vivendo. Os discípulos deixaram Jesus lá na margem, lá no monte, e foram para o barco, foram andar, foram no mar, deixaram Jesus distante. Mas Jesus, ele disse para aqueles discípulos: sou eu, não tem mais. E logo o barco chegou ao seu destino. Olha que interessante. Você quer que seu barco chegue ao seu destino? Você quer que este barco, ele chegue aonde o seu coração deseja? Convide Jesus para entrar no barco. Diga para Jesus: Jesus, eu sei que eu fui falho contigo, eu sei que falhamos, eu sei que as nossas escolhas não foram as escolhas do Senhor. Eu sei que a escolha que fizemos foi uma escolha que deveria ter consultado o Senhor. Deveria ter dito: Senhor, o Senhor está nessa minha escolha. Os discípulos escolheram ir para o mar. Jesus escolheu ir para o monte. Qual a tua escolha? Aleluia. Qual tem sido a sua escolha? Eu digo para você, independente da escolha que você tem feito, seja ela boa ou seja ela ruim, o Senhor, ele te dá a oportunidade de escolha. O Senhor está dando a oportunidade de você fazer neste momento uma escolha. Como aqueles discípulos, escolherem para o mar. O vento, a situação daquele barco não era das boas por causa da escolha deles. Só que nem por isso Jesus viu eles passando por um momento difícil. Jesus deixou eles afundar. Eu quero te dizer também, eu quero dizer para você que está me assistindo agora, Jesus, ele quer, ele está chegando neste teu barco. Está escuro? Está ausência de paz? Não existe tranquilidade? Jesus está chegando. Quando ele chegar, ele vai dizer assim: sou eu. Não temais. Amém?
Que Deus em Cristo abençoe todos vocês e que seu barco chegue ao destino a qual o Senhor deseja que ele chegue. Amém. Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus amados, eu trago aqui para vocês um convite para vocês conhecer a ADSM Parque Primavera, Guarulhos, situada ali na rua Andrômeda, 676, lá no Parque Primavera, a qual tem um povo ali esperando por você e com certeza Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu quero orar por você, quero fazer esta oração e não esqueça de você dar seu like aí, seu joia e você se inscrever no canal da nossa TV ADSM. Vou orar por você, se você puder, curva a sua cabeça, estarei orando. Pai de amor, neste momento, Senhor, o Senhor me deu esta palavra sobre o barco, os discípulos, sobre a escolha que eles fizeram. Talvez existem pessoas agora neste momento que estão decepcionados com suas escolhas, mas o Senhor está chegando, o Senhor está se aproximando. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor entre nessa situação, que o Senhor entre, ó Pai, neste barco e o Senhor resolva essa situação que essa pessoa está vivenciando neste momento. Pai de amor, que a Tua mão não esteja encolhida, que a Tua mão esteja estendida para a glória do Teu precioso nome. Que Deus abençoe. Amém.